Olá, vamos voltar a falar de calorimetria. Vamos falar novamente sobre os conceitos de calor, medições de calor. Como eu disse anteriormente, a gente vai ser mais específico na quantização do calor agora. Então dá uma olhadazinha na tela. Vamos embora. A gente viu que capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, certo? Que eu posso escrever como quantidade de calor. Veja que o interesse maior agora passa a ser a quantização do calor, ok? Então a quantidade de calor sensível é C vezes ΔT, C de capacidade térmica. Porém você deve lembrar que o calor específico é a capacidade térmica pela massa. Então no lugar da capacidade térmica eu posso escrever massa vezes calor específico. Então eu fico com Q igual a MC ΔT, tá? Quantidade de calor sensível é igual a massa da substância, vezes o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura que ela terá ao receber essa quantidade de calor sensível, porque está mudando a temperatura da mesma. Tranquilo? É a famosa equação Q-macete, que o pessoal diz muito por aí no ensino médio. Tranquilo, nem nada pejorativo. É interessante para se decorar, tá? E na hora realizar os cálculos necessários. Então, deixa eu apagar aqui. A quantidade de calor sensível pode ser positiva ou negativa, dependendo da variação da temperatura do corpo. Acredito eu que você percebe que esse termo aqui ele é constante, positivo, constante em ser positivo, não é constante numericamente. Então, quando a variação de temperatura for negativa, o meu Q também fica negativo. Quando a variação de temperatura for positiva, o meu Q também fica positivo. Em outras palavras, o Q vai ser maior do que zero toda vez que o corpo receber calor. Recebe calor. E o Q vai ser menor do que zero quando um corpo perde calor. Beleza? Tranquilão, né? Ficou claro mesmo aí para você? Então, quando ele recebe calor, ele aumenta a temperatura. Quando ele perde calor, ele diminui a temperatura dele. Bom, lembrando que o calor específico de uma substância depende do seu estado físico, tá? Falei do gelo, da água, né, do vapor, beleza. Então, acredito eu que todos os conceitos envolvendo calor sensível, você recebeu essas informações e deve ter entendido. Mas a gente falou que tinha um outro tipo de calor, chamado calor latente. Quando o calor absorvido provoca uma mudança de estado físico, calor latente, tá? Fusão, vaporização, sublimação, cristalização. Então é sobre isso que nós iremos conversar. Tá? Esse calor latente está presente em todas essas mudanças de fase, mudanças de estado físico. Então vamos entender o que é o calor latente em si. Vamos lá. Temos aqui duas massinhas de gelo, né? Podemos considerar isso aí, 2 cubos de gelo, por exemplo. Um recebendo calor, o outro também, porém eles têm massas diferentes. Deixa eu te perguntar, esses 2 cubos de gelo vão derreter no mesmo intervalo de tempo se estiverem recebendo a mesma quantidade de calor? Sim ou não? Beleza? Não é isso? Qual deles demanda uma maior quantidade de calor? Exatamente, o de 20 gramas. Tá? Então quer dizer, César, que o calor latente ele tem a ver com a massa do corpo? Demais. Tem a ver demais com a massa do corpo. Tá? Se você colocar no seu copo com água 2 pedras de gelo, ou 10 pedras de gelo, você sabe que os efeitos serão diferentes. Você sabe que as trocas de calor não vão ocorrer do mesmo jeito, tá? Porque você colocou uma massa maior de gelo, podendo até ocorrer o caso de nem todo esse gelo derreter, porque você colocou gelo demais e não tinha calor suficiente na água para derretê-lo, que é o que normalmente ocorre.
tá? Esses fast food estão o tempo todo colocando uma grande quantidade de gelo nos seus refrigerantes, tá? E aí eles gastam menos, porque 2 copos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e quando tu acaba de tomar, ainda tem gelo pra caramba, ou seja, você poderia ter colocado menos gelo, com certeza. A gente tem a falsa ideia de que colocando mais gelo, a gente vai esfriar mais. Não, a gente vai esfriar mais rápido, só isso. Nada demais, tranquilo? Então, ó, calor específico latente. Poxa, de novo, cara, tá ocorrendo alguma coisinha aí, bora. Bom, bora lá. Calor específico latente, eu não fiz o teste antes. Q sobre M. Vocês não se importam com isso daí, não, né? Porque eu não esquento o mínimo. Tá? Eu esquento a mínima com isso daí, com essas coisinhas aqui. Tá? Mas se vocês esquentarem, nas próximas aulas a gente tenta deixar a coisa mais bonitinha, mas eu acho que não. Vou esquentar a cabeça com isso não. Então, ó, esse L é o calor específico latente. Tranquilo? As unidades dele, ok, igual a M vezes L. As unidades dele serão calorias por grama, por exemplo, serão joule por grama, pode ser, e a do sistema internacional, que é joule por quilograma, sem sombra de dúvidas. Beleza? Deixa eu apagar aqui para que você veja aí. Calorias por grama, deixa eu colocar a equaçãozinha aqui, Q é igual a M vezes L. Caloria por grama, joule por grama e joule por quilograma. Tá aí. Calor específico latente, L igual a Q sobre M, ou Q igual a M vezes L. Para a água, a gente tem, bora lá, calor latente de fusão e calor latente de vaporização. Faça uma leitura disso daí, por favor. Deixa eu apagar aqui. Dizer que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama é afirmar que se eu tiver 1 grama de gelo para derreter, eu preciso fornecer 80 calorias para esse 1 grama de gelo para que ele possa derreter. Se eu tiver 1 grama de água, que eu queira provocar a vaporização desse 1 grama de água, eu preciso fornecer 540 calorias. Vale a pena ser informado aqui que se a mudança de estado físico que você for fazer for a inversa dessa daqui, por exemplo, na prova não é obrigado para o elaborador, tá, que ele forneça essa informação para tu. Onde eu estou querendo chegar? Por exemplo, vamos colocar aqui. Vou selecionar aqui. Imagine que você esteja trabalhando com a solidificação. Com a solidificação, é o inverso da fusão, então nada mais é do que menos 80 calorias por grama. Ele não é obrigado a te fornecer isso. Ele é obrigado a fornecer, por exemplo, da fusão. Tá? E pode cobrar na prova da solidificação. Então você coloca só o sinalzinho de menos aqui. Beleza? Coloca o sinalzinho de menos. Vamos a um exemplo simples. Vamos fazer assim. Imagine que eu tenha um grama de gelo. 1 grama de gelo a menos 10 graus. E eu queira aquecer esse 1 grama aí até que ele atinja 120 graus Celsius. Porra, quando ele atingir 120 graus Celsius, ele não mais será gelo, já será vapor. Então você vai passar de gelo até vapor, sendo que essa passagem ela tem que ser feita gradativa. É assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para você. Isso. Depois isso daqui. Eu vou explicar, mas eu acho que você já deve estar entendendo o que é que eu estou querendo fazer aqui. Aqui eu continuo tendo gelo, aqui eu tenho água,
Aqui também eu tenho água. E aqui eu tenho vapor. Eita, a gripe. E aqui também vapor. Aqui eu tenho água a menos 10, água a menos 10, e aqui eu tenho água, gelo. Água não, gelo a menos 10 é água, né? Água no estado sólido. E aqui eu tenho gelo a 0. Aqui eu tenho água a 0. Aqui eu tenho água a 100. Aqui eu tenho vapor a 100 graus. E aqui eu tenho vapor a 120, por exemplo. Perceba que eu não pude passar direto do gelo para a água, para o vapor. Eu tive que primeiro ter essa região 1 aqui, região A. Essa região A é uma região de calor sensível. Então, se eu quiser encontrar a quantidade de calor aqui, eu vou aplicar essa equação. Onde esse Czinho aqui é o calor específico sensível do estado sólido, do gelo. Na região B, eu tenho uma mudança de estado físico. Então, vai ser calor latente. Perdão. Onde essa quantidade de calor a ser encontrada será por Q igual a M vezes L, onde esse L aí será o calor latente de fusão. Na região C, eu tenho calor sensível, porque ele está mudando de temperatura, sendo que a substância aí é água. Então, o Q aqui vai ser MC delta T. Na região D, eu tenho outra vez calor do tipo latente. E na região E, eu tenho calor sensível. Sendo que na região D, o calor latente é o latente de vaporização. Na região E, o calor sensível é o calor sensível do vapor. Então, a gente pode até substituir pelos valores que foram vistos já. Não sei se você tem eles em mente, mas eu tenho aqui. Então, ó, aqui a massa é 10, o calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura de menos 10 até 0 é 10. Então, aqui eu tenho 100 vezes 0,5, eu tenho 50 calorias. Aqui eu tenho 10 gramas vezes 80. Então, eu tenho 800 calorias. Aqui eu tenho 10 gramas, o calor específico sensível da água, que é 1, e a variação de temperatura vai de 0 até 100, então é 100. Então dá 1000 calorias. Aqui eu tenho M vezes L, eu tenho 10, calor latente de vaporização, 540, então eu tenho 5.400 calorias. E aqui eu tenho M, o C aqui é 0,48, que é o calor do vapor, vezes o ΔT, que é 20. Então eu tenho 4,8 vezes 20, que dá 96 calorias. Tranquilo? Então eu tenho 5.400, 6.400, mais 800, 7.200, mais 90, 7.296, mais 50, 7.346. Então, 7.346 calorias são gastas para que esse processo seja executado. A gente poderia até montar um gráfico em cima disso daí. 50, 800, a gente poderia ter um gráfico, a gente pode guardar só esses valores que estão aqui. 50, 800, 1.000, deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu apagar só essa regiãozinha aqui. A gente consegue deixar os nossos valores registrados para que a gente monte. Lembra daquele primeiro gráfico da aula inicial sobre calorimetria, que tinha uma parte de calor sensível, outra parte de calor latente? Pronto, é esse gráfico que nós vamos montar agora. Deixa eu só registrar esses valores aqui, porque eu não tenho esses valores decorados. Tá? Nem vou perder tempo agora mudando de slide, ajeitando. Só vai cansar você isso aí. Enquanto eu estou apagando, você está raciocinando um pouquinho mais.
Então, a gente vai montar o nosso gráfico aqui. Gráfico da quantidade de calor da temperatura em função da quantidade de calor, fica melhor. Da temperatura em função da quantidade de calor. Beleza? Vamos lá? Bora lá. O gráfico faz isso aqui, ó. Faz isso. Faz isso. Faz isso. E faz isso. Temperatura inicial dele, menos 10. Recebeu quanto de calor? 50 calorias primeiro. Atingiu 0 graus. Recebeu mais quanto? 800. Então aqui ele está com 850. Mudou de estado físico. Aumentou a sua temperatura até atingir quanto? 100 graus. Ganhou mais quanto nessa brincadeira? Mais 1000. Então é 1850. Ele já recebeu. Depois recebe mais calor. Beleza? Tranquilo, né? Então recebe mais 5.400. Então ele vai ficar com 7.250. 7.250, é isso? 5.400, isso. Depois, para atingir 120 graus, a temperatura aqui está em graus Celsius, e a quantidade de calor aqui está em calorias. Ele recebe mais 96 e fica com 7.346 calorias recebidas. Calor sensível e latente, alternando isso aí, para esse exemplo que a gente deu. Tranquilo? Volta aqui pra gente. Legal, né? Isso sim, isso está no nosso cotidiano. E vem mais por aí. Calorimetria, quando você pegar o banco de questões do Enem, que já foi disponibilizado para você, você vai ver que tem muitas questões de calorimetria. Muitas, não faltam questões. Então demos o pontapé inicial em algo um pouco mais prático, tá? Do assunto calorimetria. Então vamos seguir. Seguir que tem mais informações. Na próxima aula a gente vai dar uma parada na teoria e vai resolver alguns exercícios. Tá joia? Então tchau, tchau. Até daqui a pouco.